Salve, Danizudos e Danisudas! Sejam bem-vindos ao meu canal. Para você que está acompanhando esse vídeo e ainda não é inscrito, considere se inscrever no meu canal. Ative as notificações que vídeos como esse tornarão frequentes. Seguinte, hoje eu trago para vocês uma perspectiva aqui da ICP, o Instituto Cristão de Pesquisas. E nesse vídeo eu vou mostrar o quão importante é procurarmos não só defender a nossa fé, mas procurar também conhecer. E se não fizermos isso, as pessoas vão definir a nossa fé. Aqui eu estou no blog do ICP e fala um pouquinho sobre o mormonismo, entre aspas, né? E de acordo com a página, o que seria, né, o mormonismo? Tá aqui, eles começam. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias foi fundada por Joseph Smith Jr., de 1805 a 1844 e 1830, em Nova York, nos Estados Unidos da América. Segundo Smith, Jesus lhe teria aparecido e dito que todas as igrejas estavam desviadas da verdade e que ele seria usado para restaurá-las. A sede dessa seita já começa por aí. A sede dessa seita encontra-se em Salt Lake City, Utah, Estados Unidos da América. Aí continua. Ao mesmo tempo que os mormons dizem crer na Bíblia como palavra de Deus, afirma que ela foi deturpada pelas traduções. Não é bem isso. Nós sabemos que a Bíblia ela teve sim algumas traduções, tá? E muitas coisas foram perdidas. Deturpada é uma palavra muito perigosa. Eu estaria dizendo que a Bíblia foi alterada, colocado mais registros, e não é o caso. Nós sabemos que devido a muitas traduções, algumas coisas foram se perdendo. Então, deturpada aqui não seria a palavra correta, mas vamos lá. Por outro lado, creio no livro de Mórmon, texto sagrado para eles, e no livro A Pérola de Grande Valor, além das revelações constantes de seus profetas e apóstolos. Tudo certo. Como fala em Efésios, nós estamos constituídos no fundamento dos apóstolos, dos profetas, de que Cristo seria a principal pedra de esquina, e isso até que cheguemos à unidade da fé. Então até aqui, tudo certo. Seu conceito sobre Deus é extremamente exótico. Vamos lá. Vejamos. Deus Pai existiu como homem para chegar a ser Deus. Tranquilo. Teve corpo físico e também uma esposa, a Mãe Celestial. Não há trindade, mas sim um triteísmo. Opa, aqui está errado. Acreditamos não só na trindade, mas na deidade. O triteísmo, como ele fala aqui, não procede. Tá? É como se acreditássemos em 3 deuses. Mas, como já falei em alguns vídeos, nós somos enoteístas. Ou seja, nós cremos em Deus como o nosso principal Deus, mas sem desmerecer a divindade do Salvador Jesus Cristo e do Espírito Santo, mas adoramos somente a um Deus. Isso é o significado de enoteísta. Da forma como foi colocado aqui, é como se adorássemos 3 deuses. Não é bem isso. Aí fala, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 deuses separados. Apesar de afirmar que a pessoa do Espírito Santo nem sempre teve uma definição exata. Algumas vezes descreve o Espírito Santo como sendo uma substância líquida. Não, como assim? Ou tipo de fluido, por meio da qual o Pai exerce sua influência. Os homens dignos podem um dia chegar a ser Deus.
Isso é bem ensinado nas escrituras, tá? Tanto é que Moisés 1,39 fala: Pois eis que essa é minha obra e minha glória, levar a efeito a imortalidade e vida eterna do homem. Então, não basta somente que tenhamos a imortalidade, precisamos também ter a vida eterna. A importância de sermos como Deus é. Nós aprendemos que filho de peixe, peixinho é. Continuando, ele fala: Jesus é um Deus separado do Pai. Correto. Foi criado como um filho espiritual pelo Pai e pela Mãe no céu. Correto. O irmão mais velho, ele bota entre aspas aqui, de todos os homens e seres espirituais, inclusive de Lúcifer. Seu corpo foi gerado pelo ato sexual entre Elohim, também identificado como Adão. Isso aqui é falso, tá? Como entendemos, Cristo ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo, não necessariamente do Espírito. Se alegássemos o contrário, estaríamos dizendo que Cristo seria filho do Espírito Santo. Mas está errado. E não foi pelo ato sexual, como fala aqui. Essa afirmação provavelmente pode ter tirado de Mormon Doctrine de Bruce R. McConkie, onde ele fala que Cristo ele foi concebido de forma natural, mas não pelo ato sexual. Bruce R. McConkie quis dizer que Cristo ele foi concebido de forma natural, ou seja, ele teve como só, porém não foi fecundado de forma natural. Ele passou por todas as fases, teve o cromossomo X, entrou em contato com o Y, e assim nasceu Cristo. Não teve nada de anormal, veio de forma natural, né? A Maria passou pelos 9 meses e até que Cristo nasceu. Mas dizer que foi por conta do ato sexual, isso não. Isso aqui seria uma blasfêmia, dizer isso. E aqui está dizendo que também identificado como Adão. Falso também. Adão é um ser separado do Pai Celestial. E Maria. Jesus foi casado, e Maria Madalena nenhuma de suas esposas, bem como as mulheres referidas a Lucas 8, do 1 ao 3. Isso aqui é a opinião dele. Há uma teoria de que possa se dizer que Cristo foi casado, mas isso não é oficial. Embora muitos tenham essa teoria, nós, membros da Igreja de Jesus Cristo, fica naquele vazio. Ele pode ter sido casado, como também não poderia ter sido. E não há problema nenhum quanto a isso. Mas não é posição da Igreja afirmar que Cristo foi casado. Bem, tal posicionamento só teve um objetivo: justificar a poligamia. Prática que fez parte da doutrina mormon durante muito tempo, mas que foi suprimida pelas leis civis. Outro detalhe aqui, o que foi praticado na época de Joseph não foi a poligamia, mas sim o casamento plural, o que é diferente. Alguns perguntam a diferença, mas no casamento plural não necessariamente teria que haver relações sexuais. Tanto é que as esposas de Joseph, quando ele contraiu essa modalidade, haviam mulheres de 50 anos, e muitas delas se casaram quando o profeta já havia falecido. Então não é para justificar a poligamia. De fato, alguns praticaram sim, mas não nesse sentido, como ele fala, de justificar a poligamia. Deve-se entender também que quando a revelação é dada, ela tem que cumprir 3 requisitos, como eu já falei em alguns vídeos. Ela precisa cumprir a necessidade, ela precisa cumprir a progressividade e a harmonia com as escrituras. Em nenhum momento o Senhor condena a poligamia, exceto quando o coração dos homens se desvia. Tanto é que o Senhor lhe deu as esposas não só a Davi e a Salomão, mas também deu a Abraão, deu a Jacó.
porque havia também ali a necessidade de trazer a posteridade. Na época de Joseph havia muitas perseguições, muitas das mulheres não tinham seus maridos. Como elas precisavam de terra e também precisavam de posteridade, cabia ali uma forma de ter o casamento plural. Algumas para poder criar seus filhos e ter uma estabilidade melhor. Algumas mulheres faziam faculdade e o casamento plural serviu para algumas mães pudessem cuidar de seus filhos enquanto outros estudavam durante o dia. Então houve ali a necessidade e teve a questão da progressividade. Houve um determinado momento em que a lei ela foi abolida. Da mesma forma como ela foi na época de Gênesis, na época de Davi, Salomão, por aí vai. Aí vem aqui, a morte de Cristo na cruz não proporcionou expiação completa por todos os pecados, apesar de a ressurreição para todos. Isso aqui é falso. Nós acreditamos que sim, a expiação ela concedeu não só a ressurreição, mas também a possibilidade de termos a vida eterna. E daí continua, somente pela obediência aos mandamentos e ordenanças da Igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias, o homem alcança a salvação. Isso aqui é parcialmente verdade. Embora toda a humanidade possa ser salva, ainda precisa da outra parte. Nós temos a salvação e temos a exaltação. A salvação, de fato, ela é individual, mas a exaltação não. Ela é feita em... E o caminho que foi proporcionado foi a expiação do Salvador. E não como esse cidadão colocou aqui nessa página. Continuando. Os mormons creem que serão ressuscitados pela graça, mas salvos, exaltados à divindade pelas obras. Isso aqui é falso. Aprendemos no livro de Mormon, no segundo Nefe. Eu até disse uma vez que é pela graça que sois salvos depois de tudo que pudermos fazer. Então não é somente pelas obras, como ele fala aqui. De fato, tem a graça por conta da expiação. Aí fala aqui, principalmente pela lealdade aos líderes, pelo batismo por imersão, pelo ato de dizimar, pelas ordenanças, pelo matrimônio, cerimônias secretas. Daqui ele já coloca um espantalho. Como se as coisas dentro do templo fossem somente a um grupo. E quem já passou pelo templo sabe que as coisas que acontecem lá não são um segredo, mas sim sagrado. Todas as pessoas podem ter a oportunidade de conhecer as ordenanças do templo. Evidentemente que nem todo mundo pode entrar, apenas quem tem uma recomendação para o templo. Mas isso as pessoas vão adquirindo a partir da dignidade e também da preparação que se tem. Não é qualquer pessoa que entra dentro do templo. Existe uma preparação para entrarmos na casa do Senhor. Mesmo aqueles que já passaram por algum tempo e por algum motivo não puderam entrar dentro do templo, eles passam novamente por essa preparação. E isso faz parte de mantermos o templo com a devida santidade. E não porque é algo secreto, é algo que você pode ficar restrito a muitas pessoas. Isso coloca justamente o espantalho para espantar as pessoas. Continuando. Somente a vida eterna para aquele que pertencer ao seu rol de membros. Isso é falso também. A vida eterna é concedida a todos os filhos e filhas do Pai Celestial mediante a fidelidade. E isso não se restringe apenas a quem é membro da igreja. Evidentemente, as pessoas que conheceram o Evangelho dentro da igreja, elas terão uma oportunidade melhor. Mas isso não significa que elas serão as únicas. Sabemos que, mediante a dignidade das pessoas que poderiam ter conhecido o Evangelho, mas não tiveram a oportunidade de conhecê-lo, terão sim a oportunidade de receber as bênçãos da vida eterna. Não somente aqueles que são membros. Daí continua aqui. Os adeptos do mormonismo não podem ingerir álcool, café ou chá. O tabaco também é extremamente proibido.
tudo certinho. A gente não pode fumar, a gente não pode beber, nem álcool, nem café, nem chá preto. Ele fala que chá, mas é chá preto. E tem também a questão das drogas. Não podemos ingerir drogas, mas a palavra de sabedoria em si ela não se restringe a isso. Por exemplo, na seção 88 em Doutrina e Convênios, não podemos dormir mais do que é necessário e não podemos comer muita carne. Tem até um da igreja que fala. Devemos evitar muita carne. A carne em si ela precisa ser usada com moderação. Além disso, a palavra de sabedoria inclui coisas que podem fazer mal ao nosso próprio corpo. Por exemplo, se eu sou alérgico a frutos do mar, eu sei que eu não posso comer. Aquilo para mim é a minha palavra de sabedoria, entende? Se é algo que eu não posso comer e eu como, estou quebrando a minha própria palavra de sabedoria. Como diz aqui na seção 89, por ela ser a palavra de sabedoria é uma lei de saúde. Não necessariamente algo como um dogma. Mas o Senhor estabeleceu primeiro como advertência e posteriormente como mandamento. Houve ali um período onde precisou de adaptação e os membros precisavam ser obedientes a esse mandamento. Eles falam aqui, defende o batismo em nome dos mortos, sendo que para isso organiza extensas genealogias, a fim de salvar os seus antepassados por meio desse ato. Tranquilo. Malaquias ensina que o coração dos filhos tem que se voltar aos pais e dos pais aos filhos. A única forma de podermos fazer isso é redimindo nossos mortos. Por isso fazemos genealogia. Por isso damos tanta importância por esse trabalho tão especial. Eles falam, faz intenso trabalho missionário e visita de casa em casa. Somente os membros de bom testemunho podem participar das cerimônias secretas do templo. Exato. Todavia, quando se abre um templo, as pessoas têm a oportunidade de visitar. A gente chama isso de casa aberta. Todas as pessoas podem conhecer o interior do templo e entender como funciona. Depois disso, aí sim, somente quem tem uma recomendação para o templo é que pode entrar na casa do Senhor. Não muito diferente do que existia no Antigo Testamento. Não eram todos que entravam dentro do templo. E por fim ele fala, seus adeptos contam com uma rede de assistência social muito ampla. Isso aqui é verdade, mas nós temos justamente isso para estarmos prontos para poder ajudar quem quer que seja, independente de credo, de cor, de etnia, nós oferecemos ajuda humanitária. E contamos com a parceria da Cruz Vermelha, da ONU, da Unicef. Todo e qualquer desastre que acontece no mundo, nós somos os primeiros a chegar lá e dar toda a ajuda. Não há nada de errado. Aí fala, até 1978 os negros não tiveram acesso ao sacerdócio novo. Não puderam participar de outros privilégios. Aqui abre parênteses. Quem não possuía o sacerdócio não significa que elas eram impedidas de frequentar a igreja. Elas poderiam frequentar a igreja. Só não podiam oficiar no sacerdócio. Diferente. Aí fala, mas depois dessa data, as restrições aos negros, aos sacerdócios, deixaram de existir. Perfeito. Só que abre um parênteses. Até 1978, havia ali uma preocupação muito grande com relação a os negros possuírem o sacerdócio. E se acreditava que os negros eram da descendência de Caim, quando na verdade era de Cã. E quanto a isso não tem problema nenhum. Até o livro de Mormon ensina que quem quer que seja não pode ser impedido de conhecer o Evangelho, quer seja livre ou escravo, ou branco ou negro. Eles colocam aqui esse espantalho como se
fizéssemos aqui uma distinção entre os negros, quando na verdade é o contrário. Então é isso, meus queridos. Eu queria mostrar isso para vocês, a importância de darmos nossa voz, né? Se não dermos nossas vozes, as pessoas vão fazer isso por nós e vão fazer isso de forma errada. É importante que pessoas como esse cidadão aqui que fez essa página tenham conhecimento real, não achismos. É vergonhoso o conteúdo dessa página aqui, Instituto Cristão de Pesquisas. E aqui eu quis demonstrar alguns erros que eles têm aqui. É isso, meus queridos. Possamos estarmos atentos. Não deixemos que as pessoas nos definam. Precisamos dar nossa voz para que pessoas com esse blog aqui passem vergonha. É por isso que eu estou aqui. É por isso que muitos de vocês que estão aí do outro lado precisam estar no lado de cá também. Possamos fazer coro, porque se não fizermos, as pessoas vão fazer isso e de uma forma errada. Isso pode induzir as pessoas a criarem criar um monstro, que é o mormonismo, assim dizendo entre aspas. Precisamos cada vez mais defendermos a nossa fé. É isso, meus queridos. Esse é o meu pequeno vídeo. Um grande abraço para vocês e até mais.